Nós estamos estudando nesse trimestre, com essa nova revista, o Evangelho de Mateus. No domingo passado, nós vimos juntos a primeira lição, o cumprimento da promessa de Deus. Hoje vamos ver a lição 2, Jesus se prepara para o seu ministério. Como eu havia dito domingo passado, nós estamos vendo o Evangelho de Mateus, que tem como propósito principal anunciar Jesus como o Rei de Israel, como o Messias prometido, aquele que veio estabelecer o reino de Deus. Mais adiante, nos capítulos posteriores, Mateus vai dar um lugar muito especial para as parábolas do reino, né? O sentido de reino de Deus e tudo aquilo que Jesus estava ensinando sobre reino de Deus. Mas agora, por hora, nós vamos ver como é que ele está apresentando o início do ministério desse que vinha a ser o prometido, o rei prometido, o Messias prometido. É bom lembrar que Mateus, ou Levi, ele aparece com os dois nomes nos evangelhos, Mateus ou Levi era um dos 12 apóstolos. A chamada de Mateus, ela é contada pelo próprio Mateus no capítulo 9, não é? Quando ele fala justamente do seu encontro com Jesus, ele que era coletor de impostos. Coletores de impostos não eram muito queridos, pelo contrário, eram até bastante desprezados pelos judeus, porque quem dominava politicamente toda aquela faixa do reino de Israel era Roma, o Império Romano. E duas coisas o Império Romano havia exigido em todas as terras que eles ocupavam: que a autoridade de César estivesse acima de todas as autoridades e que essas nações dominadas pagassem impostos a Roma. Então, de certa forma, os judeus, ou o povo de Israel, né, os habitantes ali da nação de Israel, sentiam-se invadidos, sentiam-se ofendidos, sentiam-se insultados, porque o dinheiro dos seus impostos não era exatamente para a sua própria terra, mas era enviado lá para Roma, e de lá é que se dava o destino que os romanos achassem interessantes para essa arrecadação. Os próprios judeus trabalhavam como coletores de impostos. Esses judeus que trabalhavam como coletores de impostos, que eram funcionários públicos de Roma e que eram chamados então publicanos ou funcionários públicos de Roma, trabalhavam num serviço público, eles eram menosprezados e eram mal vistos pelos seus compatriotas, né? Como é que um irmão judeu fica trabalhando para o Império Romano? E ainda mais cobrando os seus irmãos judeus também. E aí Mateus ou Levi era um desses publicanos, era um desses cobradores de impostos, como parece que Zaqueu também na narrativa de Lucas era, né? Esse Mateus, ou esse Levi, é que se torna apóstolo de Jesus, e esse primeiro evangelho recebe o seu nome. E nesse evangelho que recebe o seu nome, o evangelho de Mateus, nós já vimos aqui, nos capítulos 1 e 2, na primeira parte da narrativa, nós vimos como se deu o nascimento de Cristo e como é que é feita toda a referência muito singular e muito especial para o nascimento de Cristo, com esse propósito de mostrar que ele era o rei prometido. Ele chega a ser visitado por reis magos ou representantes de outros países, de terras para além de Israel, que reconheciam a sua realeza e vinham trazer presentes a ele, né? Presentes para um rei, para um menino rei. Ok, passado então essa narrativa que nós chamamos de narrativas da natividade, e que dão esse tom muito especial, dão esse teor muito especial da realeza de Cristo, do nascimento de Cristo como um rei, o rei que viria a ser o rei de Israel. Agora, como diz o tema da nossa revista, que é o preparo de Jesus para o seu ministério, a gente sabe que Jesus teve a sua infância e a sua adolescência, e quando chega aos 30 anos de idade, ele dá início ao seu ministério. No Evangelho de Mateus, o ministério de Jesus ele é marcado por dois acontecimentos.
o batismo de Jesus e a tentação de Jesus. São esses dois eventos, são esses dois marcos que deixam claro que Jesus estava dando início ao seu ministério. Antes do batismo, há uma palavra sobre aquele que batizou, ou João Batista, o profeta João Batista. O primeiro profeta do Novo Testamento, depois que o Antigo Testamento havia encerrado com Malaquias. Não é? Então você tem em Malaquias o último profeta do Antigo Testamento, você tem em Mateus o primeiro profeta do Novo Testamento. João, chamado o Batista, porque, como diz no início do capítulo 3, ele às margens das margens do rio Jordão, no deserto, pregava, e às margens do rio Jordão ele batizava, porque ele pregava um batismo de arrependimento, como diz o versículo 1, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Então ele, porque pregava um batismo de arrependimento, não um batismo como um ritual, mas como fruto, como resultado de uma mudança interior, uma disposição interior de mudança. Esse João Batista era também aquele que anunciava a chegada do Messias. Mateus faz uma relação com o profeta Isaías, faz uma ligação direta com uma profecia de Isaías, e nessa profecia de Isaías, Mateus mostra que João Batista vinha preparar a chegada do Messias. Ao mesmo tempo em que ele, diz o texto, deixava claro, né, que eu batizo vocês com água, aquele que vem após mim vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Essa é uma expressão que ele usa e que se refere à mudança interior que Jesus promoveria no coração das pessoas, não é? O batismo que Jesus faria não seria só um batismo externo, seria um batismo interno, isto é, uma mudança como o fogo consome, não é? E queima o que precisa ser queimado. Jesus faria essa transformação no coração daqueles que crescem nele. João Batista, então, entra aqui como aquele que vem ser o precursor do Messias, aquele que vem preparar o caminho do Messias. Esse é que batiza Jesus. E o relato do batismo de Jesus está a partir do verso 13. No verso 13, então, a gente tem lá: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João Batista. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Respondeu Jesus: deixe para que assim se cumpra e toda a justiça. E João concordou. Assim Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como pomba e pousar sobre ele. Então uma voz nos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. A pergunta que se faz é a seguinte: se Jesus estava sendo batizado por João, e se João tinha um batismo de arrependimento, ele pedia que as pessoas se arrependessem para serem batizadas, o que é que significava o batismo de Jesus, se a gente sabe que Jesus era semelhante em tudo a nós, como diz o autor de Hebreus, só não era em pecado. Não havia pecado, então ele não tinha do que se arrepender. Ele havia se encarnado, ele havia assumido a nossa condição humana. É nesse sentido que o apóstolo Paulo diz em Filipenses que ele abre mão da sua glória, abre mão do seu trono e assume a humanidade, é humilhado e é morto, a morte mais vergonhosa na cruz. Se Jesus, embora encarnado, não tinha pecado, e a gente vai ver justamente no episódio seguinte, do início do capítulo 4, que ele é tentado, mas não cede à tentação, o que é que significava o batismo de Jesus? O batismo de Jesus ali significava justamente a concessão de autoridade que Deus estava dando a ele. O testemunho que vem do céu, o testemunho que é dado pelo Pai, ele diz assim: este é o meu filho amado, de quem me agrado. É interessante como nessa cena do batismo de Jesus, você tem lá o filho,
que é Jesus, sendo batizado. Este é o meu filho amado. Você tem o Pai, que fala do céu, e a voz do Pai diz, este é o meu filho, não é? É o Pai se referindo ao Filho. E você tem o Espírito de Deus descendo naquela hora sobre Jesus como uma pomba, na forma de uma pomba, simbolizando que aquele de fato estava sendo autorizado por Deus para realizar a sua missão. Então você tem ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você tem a presença completa, plena de Deus naquele momento. Por isso que o batismo de Jesus é visto como um marco, como um início marcante do ministério de Jesus. Então ele começa sendo batizado, a sua autoridade como Filho de Deus, enviado ao mundo para cumprir o seu ministério, estava sendo ratificada, confirmada por Deus, por aquela voz divina. E logo em seguida, nós vamos para a tentação de Jesus. Do local do batismo, onde ele foi reconhecido como Filho de Deus, que dá muita alegria ao Pai, com quem o Pai tem muito prazer, este é o meu Filho, de quem eu me agrado, ele é conduzido agora para o deserto. E no capítulo 4, então, conduzido para o deserto, ele vai ser submetido à tentação, aquela tríplice tentação que a gente conhece bem, não é? Depois de jejuar 40 dias, versículo 2 do capítulo 4, teve fome. O tentador aproximou-se dele. Então aí ele vai ser abordado com 3 tipos de tentação. A primeira diz o seguinte: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Não é? Ele está querendo que Jesus Cristo mate a sua fome e já realizando ali um prodígio e parte desse desafio. Se você é filho de Deus, por que você está com fome? Mate a sua fome transformando as pedras em pães. E Jesus se nega a isso, cita a Escritura, cita um texto de Deuteronômio, na lei, e diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa primeira tentação, não é? Em que fica evidente que havia ali uma sugestão para que ele usasse seu poder para saciar ou atender às suas necessidades pessoais, Jesus diz, olha, eu sei porque eu estou aqui, eu sei como é que eu estou me preparando, eu sei porque eu estou passando por isso, e sei que o que menos interessa aqui é a minha necessidade pessoal, porque eu vim não para atender minhas necessidades pessoais, mas para atender aqueles que precisam do pão que eu vim dar. O pão que eu vim dar é mais poderoso do que esse, alimenta mais do que esse, é o pão que alimenta a alma, alimenta o coração, alimenta o ser humano de uma forma integral, de uma forma completa, que é o que sai da boca de Deus. Então essa é a primeira coisa que Jesus deixa claro. Eu estou consciente da minha missão. Eu não vou reduzir minha missão a atender minhas satisfações pessoais. Isso aqui faz parte do meu preparo. Eu estou me submetendo à preparação para o meu ministério. A segunda coisa que o tentador vai dizer a ele, então, aí é levá-lo ao alto do templo. E como Jesus havia citado a Escritura, citou Deuteronômio, o tentador agora começa citando a Escritura, citando um texto de Deuteronômio e dizendo, se és filho de Deus, joga daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão para que não tropecem em alguma pedra. Aí já é um salmo bastante conhecido, que é o Salmo 91. E Jesus vai responder com um outro texto de Deuteronômio. Também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Jesus continua se negando a dar um espetáculo. O que o tentador queria é que ele se lançasse do templo, dando um espetáculo do seu poder, impressionando as pessoas, chamando a atenção para si mesmo. E Jesus estava deixando claro que a missão dele foi vir para reconciliar o homem com Deus. Ele estava aqui como mediador, não era para chamar a atenção sobre si mesmo, mas ele estava aqui para falar do reino e falar do amor de Deus.
não veio para fazer uma exibição espetaculosa, e mesmo essa menção que o tentador faz do texto do Salmo 91, né, fica muito claro que necessariamente não quer dizer porque a gente está usando a Bíblia que a gente está usando do modo correto. Nem sempre citar a Bíblia significa estar citando a palavra de Deus. O que o tentador fez foi citar o texto, dando-lhe uma interpretação que o texto não tinha, dando ao texto um sentido que o texto não tinha, tirando o texto do contexto próprio em que ele estava, e Jesus então precisou recolocar esse texto no seu lugar certo, recolocá-lo na sua dimensão correta, e por isso aí Jesus vai lá e cita Deuteronômio. Isso nos mostra, ou nos passa, uma lição muito importante, que a palavra de Deus ela precisa ser interpretada sempre no seu contexto geral. A palavra de Deus ela tem uma unidade, ela é a palavra de Deus, não palavras de Deus a esmo, mas ela é a palavra de Deus e ela precisa ser interpretada nesse contexto. Então, Jesus Cristo está deixando aqui bem claro que ele está consciente da sua missão, que ele não está ali para fazer espetáculo, que ele não está ali para atender às suas necessidades pessoais, que ele veio para cumprir uma missão que o Pai havia lhe dado, e ele queria dar testemunho desse amor do Pai. Tudo isso Jesus está falando nessa resistência à tentação que está cercando a ele. E por fim vem a terceira tentação, que está a partir do versículo 8, então o diabo mostra todos os reinos do mundo e diz a ele: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. E aí Jesus então responde com um novo texto de Deuteronômio: retire-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Essa tentação final é o resumo de todas as tentações. O resumo de todas as tentações é tirar Deus como Senhor da nossa vida e colocar outros senhores no nosso coração, seja o poder, seja a fama, seja a glória humana, seja o dinheiro, seja o que for. O tentador estava mostrando a Jesus os reinos do mundo e querendo que os reinos do mundo fossem para ele mais importantes do que o reino de Deus. Mas Jesus não veio anunciar os reinos do mundo. Jesus veio anunciar o reino de Deus. E por isso ele encerra esse ciclo de tentações dizendo: só a Deus nós devemos adorar, só a Ele damos glória. E ele veio justamente para isso. Na oração sacerdotal que ele faz, no capítulo 17 de João, ele diz: olha, eu vim aqui para te glorificar, e te glorifiquei. E é dessa maneira que ele encerra esse ciclo de tentações. O capítulo 4, então, está mostrando como é que Jesus dá início ao seu ministério. Batismo, onde a sua autoridade é reconhecida, a tentação, onde ele deixa bem claro que ele sabe por que ele veio, que ele sabe por que ele está aqui. O restante do capítulo é para mostrar como é que Jesus começou a pregar e a reunir os seus discípulos, e a reunir os seus apóstolos. Ele começa pregando, ele vai pregar em toda aquela região da Galileia, em torno do Mar da Galileia, percorrendo aquelas regiões todas que tinha ali em volta. Ele chega num determinado lugar onde ele chama o seu primeiro discípulo, que é Pedro, no capítulo 18 no versículo 18 do capítulo 4. Depois chama o irmão de Pedro, que é André. Depois chama mais 2 irmãos, que é Tiago e João, todos eles pescadores. E a eles, Jesus Cristo diz: eu agora vou fazer de vocês pescadores de homens. E essa é uma outra marca do início do ministério de Jesus. Ele vinha não só realizar o seu ministério, mas ele vinha preparar pessoas para dar continuidade ao seu ministério. O reino de Deus não era feito só por Jesus, o rei. Ele é feito também por nós que somos os seus discípulos, por nós que somos os seus súditos. Eu vim fazer de vocês pescadores de pessoas.
E é assim que nós vemos a marca do início do ministério de Jesus. Então ele começa a pregar, começa a reunir os seus primeiros discípulos, aqueles que viriam ser os seus apóstolos, e isso depois de mostrar com o seu batismo que tinha a autoridade de Deus para fazer essa obra, e depois de mostrar a sua vitória sobre as tentações, a sua consciência plena da missão que ele veio cumprir. Eu espero que nós possamos também ser esses discípulos de Jesus, com esse mesmo propósito, mostrar a nossa consciência da missão que temos para cumprir e mostrar a nossa submissão à autoridade de Jesus Cristo em nossa vida. Que Deus abençoe cada aluno que está acompanhando essa aula, cada lar que está acompanhando essa aula. Que Deus use a nossa vida para isso. Vamos orar? Senhor querido, que nós também possamos ser esses pescadores usados por Ti para alcançarmos outras pessoas e darmos testemunhos de Ti, do Teu amor e da Tua graça àqueles que carecem da Tua graça e do Teu amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um bom domingo para vocês todos.